Com relação a esses tipos de cabo, então, que são considerados linhas de transmissão, né? Porque eles têm tamanhos ou dimensões compatíveis ou maiores que o comprimento de onda dos sinais que estão se propagando ali dentro, um tipo de cabo comum é o cabo coaxial. Quem nunca pegou um cabo coaxial de televisão aí, vai ver que ele é composto de uma capa, que é material isolante por fora, uma malha metálica, que é chamada de blindagem, tem um tipo de material entre essa blindagem e o condutor principal lá dentro dele, que tem característica isolante, e o condutor lá dentro, que também é um bom condutor elétrico. Tanto a blindagem quanto o condutor são bons os condutores elétricos, e a impedância característica dele tem tanto a ver com o material do condutor e da blindagem, como também características elétricas e magnéticas desse material isolador aqui, que não é um plástico comum. Então, o tamanho... Eu vou ter que ir lá. Ok. Desculpa, professor. Até mais. Até mais. Tudo bem, tranquilo, até mais. Até mais. Então, a relação de diâmetros entre o conector principal, a blindagem e o material do isolador aqui vão dar a impedância do meio. Não necessariamente que cabos mais grossos tenham uma impedância maior ou menor, mas a relação dos diâmetros e o material da blindagem. Esses cabos são aplicados em frequências maiores de 10 MHz. Aí, aplicação desse tipo de cabo, televisão, internet via cabo, rede televisão via cabo também. Antenas de radiofrequência, a gente liga as antenas nos nossos TVs e computadores através de cabo desse tipo coaxial. E também se usa bastante para câmeras analógicas, câmeras de vigilância, por exemplo. Por ter esse tipo de construção, olha só, um condutor está dentro de uma blindagem, ele tem uma imunidade muito grande a ruído. E também a perda dele ela é relacionada com o comprimento do cabo. Então, diferentes tipos de cabo têm características diferentes de qualidade, e eles vão ter uma perda maior ou menor em dB, geralmente especificada por 100 metros ou por quilômetro de cabo. Então tem cabos que tem uma perda muito pequena, porque ele é construído o condutor principal do material muito bom, a blindagem tem uma determinada espessura, o isolador tem uma certa qualidade. A perda não tem a ver com a impedância do cabo. Vários cabos com impedâncias diferentes podem ter uma perda similar. Como também cabos com a mesma impedância característica, que tem a ver com a aplicação ou aquela questão das características do meio, eles podem ter perdas muito diferentes, de acordo com a qualidade dos materiais. Então, a perda e a impedância do cabo não tem nada a ver. Não são diretamente relacionadas. Não confundam a impedância do meio com uma resistência elétrica, que vai causar uma perda, tá? Não é relacionada. A impedância é aquele fenômeno lá de alta frequência que tem a ver com a impedância do meio, a relação entre campo elétrico e magnético da onda que está se propagando ali dentro. Então, geralmente, esse tipo de cabo é usado só para frequências mais altas mesmo. Porque essa construção com uma blindagem e um condutor principal, ela favorece isso. Que as altas frequências vão ser menos atenuadas e ele vai ser mais imune à interferência. Obviamente, a gente vai ter que ter um tipo de conectorização específica de acordo com o diâmetro do cabo. Tem aí cabos comerciais de alguns tipos específicos, mais comuns. Os conectores que a gente compra já são para esses tipos comuns. Se a gente tiver um outro cabo especial, com menor perda, com maior diâmetro, por exemplo, para aplicação externa, que as redes das operadoras da TV a cabo usam aí, eles têm conectores já diferentes, uma preocupação especial com perdas e tudo mais. Qualquer dobra ou avaria na malha do cabo causa uma grande variação na impedância do meio. Eu não posso dobrar esse cabo com um raio de curvatura muito pequeno, porque vai, afinal, achatar a parte desse isolador aqui dentro, pode chegar ao extremo de, se o cabo for dobrado e feito uma volta de 180 graus muito pequena, ele pode tocar o condutor na blindagem e aí danifica completamente o cabo, só com substituição realmente, porque varia completamente a impedância do meio. Fazer um curto-circuito entre malha e condutor é o limite extremo em que a impedância do meio muda. Terminadores e divisores também tem que ter esse tratamento especial com relação à reflexão de sinal. E quando inclui uma antena na instalação, a antena tem que ter a mesma impedância da entrada ou do cabo. Se não houver isso, a gente tem que ter um transformador. Lá na aplicação bem típica aqui de cabos coaxiais, que é TV aberta, a gente consegue encontrar em instalações mais antigas que usavam tipos de cabo que nem coaxial é. Esse tipo de cabo aqui que a gente vê é uma fita com 2 condutores para instalação de TV. Esse tipo de cabo tinha uma impedância característica de 300 ohms, porque afinal ele é praticamente com propagação em meio aberto, tem uma certa distância fixa entre os 2 condutores aqui, mas é uma impedância muito diferente, e é um cabo antigo em desuso. Realmente está em desuso essa fita aqui.
Em instalações antigas a gente enxergava isso aí, que é um cabo desse tipo, e aí, para ligar no resto da instalação, ele tinha um balloon, um adaptador desse tipo aqui, que é internamente um pequeno transformadorzinho. Transforma a impedância do lado de cá para a impedância desse conector que vai ser ligado aqui, que é 70 ou 75 ohms. Esse exemplo do balloon aqui, ele pode não ser só um transformador de impedância no meio, mas ele pode também fazer um acoplamento magnético diferenciado entre um sinal que vem por uma das interfaces que ele é referido ao terra. Tem alguns tipos de antena que são assim, que um dos terminais é efetivamente o nível de terra, ele é aterrado, e o outro terminal recebe o sinal de radiofrequência, e esse sinal na realidade está se propagando entre os dois condutores, e vem desde a antena assim. Então pode ser necessário esse balloon para fazer o balanceamento do sinal, que de um lado ele é referido ao terra, como está aqui, e do outro lado ele é um sinal diferencial, que não é mais acoplado com terra. Então aqui esse transformador interno ali também faz isso. E efetivamente, se a gente abrir isso aqui, a gente encontra uns núcleozinhos de ferrite e uns condutores bem finos enrolados em torno desses núcleos de ferrite, com uma conexão elétrica entre um lado e o outro. Na verdade, um acoplamento magnético entre um lado e o outro. E porque, olha só, nesse caso eu posso simplesmente usar um transformador para fazer uma transformação de uma onda de um lado para o outro. As ondas nas faixas aqui dos centenas de megahertz, elas têm, a gente estava estimando ali 100 MHz, 3 metros de comprimento de onda. Se eu tiver um transformador com um núcleo de ferrite bem pequeno, vai ter poucos milímetros de diâmetro aí, e condutores também bem curtos aqui, isso aqui se comporta como se fosse um circuito concentrado, que ele é muito menor do que o comprimento de onda. Então, para uma coisa muito pequena, um transformadorzinho bem pequeno, ele segue operando como se fosse um dispositivo de baixa frequência, porque ele é muito pequeno em relação ao tamanho do comprimento de onda, para fazer essa conversão entre a impedância de um meio e do outro. A outra aplicação desse tipo de cabo coaxial também é câmeras de vigilância, vocês vão encontrar por aí. Câmeras de vigilância, muitas delas inclusive têm um tipo de conexão que transfere energia e o sinal pelo próprio mesmo cabo, requer que os conectores dos dois lados tenham uma configuração especial. E vocês vão encontrar também redes de computadores antigas. Redes de internet antigas, foram as primeiras que foram criadas, não se existia assim uma preocupação tanto em uma rede de cabeamento estruturado, se montava com os cabos que estavam disponíveis ali, que já existiam disponíveis para televisão, que veio muito antes dos computadores. Então as primeiras redes que eram montadas, elas eram simplesmente um cabo coaxial, longo, se botavam T's onde fossem ligados os computadores, nas interfaces de rede do computador, a interface de rede do computador também é com cabo coaxial. Geralmente essas redes tinham, essa interface de rede tinha um conector tipo BNC, que é o que a gente enxerga aqui. Nas pontas das redes, tinham que ir terminadores desse tipo, para evitar a reflexão do sinal nas duas pontas. E cada dispositivo era conectado por um T aqui, que fazia casamento de impedância da interface dele com o cabo ali naquele local. E os computadores, cada um deles transmitia no momento os dados para a rede e assim eles se comunicavam. É a rede mais simples que existe. É um meio compartilhado, cada um dos computadores gera pulsos usando alguma codificação, até mesmo aquelas OAK, como a gente viu, uma codificação de pulso bem simples. Ou Manchester, como a gente viu lá também, e transmitiam sinais para o cabo e os outros ficavam observando e vendo se eles estavam endereçados ou não. Uma análise mais profunda disso aqui é feito lá na disciplina de redes, em que a gente vai realmente ver nos protocolos que conectam ali no cabo. Depois, mais tarde, surgiram outros dispositivos que substituíam esse cabo aqui inteiro, mas que tratavam de forma ativa para amplificar o sinal que um computador mandava para os outros. Mas, inicialmente, eram compostas assim as redes de computador usando esse tipo de cabo coaxial. E a última aplicação que a gente tem hoje em dia aí, são as redes sem fio. E geralmente usam cabos de 50 ohms de impedância, como está aqui. É um cabo coaxial também com o mesmo tipo de construção. Um condutor central, um isolante aqui no meio, uma malha e uma capa de proteção. Aqui eu trouxe uma tabela para a gente poder comparar, mais ou menos, e ter uma noção de valores também. Os valores estão um pouco defasados, mas ainda assim eles seguem mais ou menos proporcionais. Esses cabos aqui, que são bastante fáceis de se encontrar, que é o RG58, o RGC58, e eu acredito que o RG59 também é mais fácil de encontrar comercialmente aí. A gente observa que cada um deles tem um comportamento diferente de acordo com a frequência, que é como ele é especificado. Vamos olhar direto para o final da tabela lá, para ter um ponto de referência, que é 800 MHz. É um limite superior lá, que a televisão geralmente não usa até 800 MHz, usa frequências mais baixas.
que a gente observa aqui? Esse RG58, por ser um cabo mais barato, errei na minha consideração. Ele não é um dos cabos mais baratos, mas ele é um dos mais comuns que a gente encontra por aí. Ele tem impedância de 50 ohms aqui. Para rede de computadores ele é adequado. Mas a gente observa que, em geral, os cabos que têm uma maior atenuação não são utilizados para aquelas aplicações com uma maior atenuação. Ou são utilizados só em conexões bem curtas. Se a gente tem uma perda aqui de 50, olha só, dB por 100 metros. 50 dB por 100 metros. Eu não vou fazer uma conexão numa antena de Wi-Fi com o meu computador e vou usar 100 metros de comprimento de cabo no meio do caminho. Eu vou usar pouco, né? Eu vou usar talvez 20 metros, 10 metros. Eu não posso, de repente, lidar com esses 50 dBs que tem 100 metros de comprimento. Então, proporcionalmente ao comprimento da instalação é o que a gente vai se preocupar. Por outro lado, se a gente olhar aqui o cabo mais caro que tem aqui e que é para uma instalação de televisão, tipicamente, esse tipo de cabo, RGC11, pode ser tipicamente usado para uma instalação como uma televisão a cabo. Porque ele tem realmente uma perda muito menor. Olha só, nessa frequência alta, que é o limite do que é utilizado para televisão aqui, ele tem só 13 dB por 100 metros. Isso aqui representa um pouco mais um pouco menos de 10% da energia vai chegar na outra ponta se tiver 100 metros de comprimento. Mas isso significa que eu posso fazer realmente links longos, de uma transmissão bem longa com esse cabo, e ainda assim ele vai ter uma atenuação razoavelmente pequena. Uma rede de rua aí tem 300, 400 metros, vai lidar com muito mais do que isso de perdas. Essa perda de energia, o que afeta na nossa TV, por exemplo, de sinal? Tu tem aquelas perdas, assim, que o canal cai, essas coisas, é isso que ocorre? Se a gente tem uma televisão do tipo analógica ainda, como as operadoras de telefonia de televisão via cabo, ainda tem, a gente vai começar a ver aqueles chiados, né? Ficar ruim. Digital vai começar a realmente travar a tela até o ponto que ele não consiga mais sintonizar o canal. Se for para uma rede de dados, que também as operadoras de TV por assinatura também usam a rede deles para internet, né, fornecer acesso à internet, vai ter grande perda de pacote. Ou pode até mesmo não conseguir estabelecer conexão, não conseguir minimamente, né, uma qualidade de serviço. Então, olha só, maiores perdas significam que realmente o sinal vai chegar muito atenuado. Um sinal atenuado em 10 dB, ele perdeu 90% da potência. Em 20 dB, ele perdeu 99% da potência. Em 30 dB, ele perdeu 99,9% da potência. 50 dB, ele perdeu 99,999% da potência. Significa que 100 metros desse cabo aqui vai chegar quase nada na outra ponta. Para perda ele é bem caro, né, professor? Comparado aos outros, o outro ali é R$35 a cada 100 metros. Esse aqui, né? RG59. Sim, ele, olha só, comparando o 59 com o 11, tem uma grande diferença, né? Sim. Isso aqui dá 26 dB a mais, né? 26 dB a mais, se eu não me engano, é mais de 500 vezes mais atenuação. Esse aqui, o 59, tem em relação ao 11, para a mesma distância. Então, mas será que tá certo aquele valor ali, professor? Ele é tanta diferença assim dos outros? De preço? Esse daqui? É isso, o RG59. R$35, os outros são tudo na casa dos 100. Eu sei que a estrutura dele é bem mais simples, causa mais perda e também mecanicamente eu acho que ele é mais, pode ser mais afetado é mais maleável, pode estragar mais fácil também. Entendi. Talvez porque ele seja muito disponível comercialmente, assim. Então isso aqui provavelmente é o tipo de cabo que a gente compra em qualquer ferragem que a gente for pedir cabo de TV, vai ter um cabo desse tipo. O RGC11 já é bastante melhor e vai ser usado, claro, por profissionais, por redes grandes e tudo mais. Mas a gente tem que chamar atenção aqui, é que se a gente for olhar uma tabela mais completa e ver os dados completos disso aqui também, esses cabos com menor perda, em geral, têm mais material para construção, por isso que eles são um pouco mais caros, e também são de diâmetro maior e menos maleáveis, então são mais difíceis de utilizar numa instalação. Por isso que não se usa em todos os lugares um cabo tão bom quanto esse RGC11 aqui. Porque ele vai ter um diâmetro maior, vai ser mais difícil de passar dentro de casa, por exemplo, mas na rua, para lançar entre postes ou coisa assim, claro que um cabo adequado a essa instalação, não é qualquer um também, ele não teria problema ele ter um diâmetro maior. Para ter uma menor perda, para a rede poder ser mais longa e precisar ter menos repetidores. Então tem toda essa questão de escolhas, de escolher valores
atenuação causada pela distância, mas também entra a característica construtiva do cabo mesmo. Essa questão dele poder ser instalado em um ambiente externo ou não ser instalado em um ambiente externo, dele poder ficar exposto à chuva ou poder ser pendurado entre postes, assim, uma instalação aérea. Existem então diversas classes diferentes de cabo e geralmente eles seguem um padrão desses aqui, de RG, a nomenclatura. Eu vou abrir aqui na Wikipedia, que a gente tem uma tabela bem completa sobre cabos coaxiais. E tem cabos aqui que eu realmente nunca ouvi, nunca soube que existiram. Aqui, a tabela. Se a gente for observar aqui, ó, RGC6, por exemplo, outro tipo. A impedância não é que limite a aplicação num local ou outro, mas tipicamente redes de computador usam 50 ohms, redes de televisão 75 ohms. É tipicamente a aplicação disso aí, porque aí as interfaces dos dispositivos vão ter a impedância característica também e a gente não vai inventar. A gente não vai usar um cabo de 50 ohms para instalar a televisão. Se a gente vai ter que usar casamento de impedância em todas as interfaces, já é uma coisa mais difícil. E aqui, vamos tentar localizar aqueles cabos lá que estavam no exemplo da aula. RG59, deixa eu ver se está nessa lista aqui. RG59 aqui, por exemplo. Vamos olhar quais são os parâmetros que ele tem aqui. Se a gente for observar aqui o RG59, o diâmetro do outside diameter aqui, milímetros, é essa coluna aqui. RG59 tem em torno de 6 milímetros de diâmetro externo. Pela comparação, né? Vamos observar aquele outro lá, que é o RGC11. O RGC11... Vamos ver se eu encontro ele nessa lista. RG11. Não é RGC11, mas é RG11. O diâmetro externo é 10 milímetros, 10,5 milímetros. Então esse cabo aqui já é bem menos... É quase o dobro do diâmetro, muito menos maleável do que o outro. Claro, também, a quantidade de material envolvida, sem dúvida nenhuma, é maior, a malha dele é maior, as capas dele são maiores, então tem toda essa diferença entre os tipos de cabo. Considerando, então, todo esse tipo de análise que eu já sugeri aqui sobre essa tabela, diferentes custos, funcionalidade, melhor desempenho, menor atenuação, resistência mecânica ou o próprio peso do cabo, dependendo se é uma instalação aérea, isso é bastante pertinente. Existem classes diferentes de cabos, então não vamos botar todo mundo no mesmo saco. Uma determinada aplicação requer um tipo de cabo. Se for crítico e um cabo for muito longo, a gente vai optar por um cabo de melhor qualidade e a gente pode fazer estimativas aqui de perdas de energia ou perda de potência de acordo com o tipo de cabo escolhido.